Bom dia, alunos do 9º ano da Escola Virgílio, como estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de língua portuguesa. Antes de começar, vamos para as instruções. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo. Depois vocês vão copiar no caderno o conteúdo apresentado. Também vão copiar e responder os exercícios, com exceção do texto, tá? Fotografar a tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Então, vamos para a atividade 1, copiar a explicação do texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É um texto que tem a finalidade de defender uma ideia, tá? Ele defende a ideia de quem escreve. Se eu estou escrevendo um texto, então eu defendo a minha ideia, o meu pensamento. O que é preciso ter? Vamos para os passos. O primeiro passo, o tema do texto, do que eu estou falando. O segundo passo, depois que foi dado o tema para escrever o texto, eu preciso desenvolver os argumentos. Eu preciso saber do que eu vou falar, o que eu vou defender, tá? Então, depois de compreendido o tema, realizado várias pesquisas sobre o assunto do tema, eu vou criar 3 argumentos sobre o tema. E o terceiro passo, então eu vou escrever o que cada argumento quer dizer, sim? Quarto passo, montar o texto. O que eu preciso num texto argumentativo? O tema e a citação dos argumentos. No desenvolvimento, inserir os 3 argumentos. E na conclusão, reafirmar o tema e colocar uma observação final. Como ficou difícil esse quarto passo, no próximo slide tem a estrutura do texto, onde eu explico claramente cada coisa. Vamos para o quinto passo. Bom, eu montei o texto, eu preciso escrever esse texto ou em terceira pessoa ou em primeira pessoa do plural, tá? Então, um texto dissertativo, por mais que seja a opinião de quem escreve, ele é escrito de forma impessoal, ou seja, em terceira pessoa do singular. Vamos continuar, ó, o sexto passo. Com o texto já finalizado, pronto, eu elaboro um título. Um título a partir do que eu escrevi, tá? Eu coloco, claro, lá no início, mas eu sempre elaboro o meu título no final, porque é só depois que eu sei do que eu escrevo. E tem que ser um título como? Um título que desperta a atenção do meu leitor, para que ele leia o texto, sim? Olha lá o esquema que eu disse. Qual que é o esquema, então? No meu primeiro parágrafo, vem o quê? O tema, tá? Esse tema também pode ser inserido aqui a citação dos meus argumentos. Eu cito do que eu vou defender. Eu cito o que eu vou defender nos próximos parágrafos. No segundo, no terceiro e no quarto é o desenvolvimento. Cada parágrafo fala do meu argumento. Então, no segundo parágrafo vem o argumento 1, no terceiro parágrafo o argumento 2, no quarto parágrafo o argumento 3. E no quinto parágrafo do meu texto, eu retomo ao tema e coloco uma observação final, tá? Qual que é a solução desse problema que eu tenho? Bom, eu tenho aqui um esquema de redação. O que nós vamos fazer agora? Vamos para o entendimento desse esquema. No próximo slide, nós temos um texto argumentativo, para ficar mais ilustrado o que a gente acabou de ver, tá? O que nós temos aqui? Todo o esquema da estrutura do texto dissertativo, tá? A primeira coisa ali que a gente está vendo, além da seca, esse é o meu título, tá? Vamos recordar, então. Eu disse que no primeiro parágrafo vem a citação do tema e a citação dos argumentos que eu vou defender. Então, eu vou ler com vocês, ó. Não são as chuvas escassas o principal problema dos que vivem no sertão. O maior empecilho é a falta de interesse político, haja vista a conveniência de existirem eleitores miseráveis e persuasíveis, que se tornaram presas fáceis aos objetivos meramente eleitoreiros dos candidatos da região, tá? Então, aqui eu falo o quê? Eu falo o tema e os argumentos que eu vou defender depois. Qual que é o meu tema? A chuva escassa no sertão, tá? E quais são os argumentos que ele coloca aqui que ele vai defender? A falta de interesse dos políticos, tá? Os eleitores que não se informam para eleger esses políticos, tá? E o outro
exemplo aí que ele coloca é a falta de discernimento desses eleitores, né? A falta de cultura. Continuando então, no segundo parágrafo, eu defendo o meu primeiro argumento, que é a falta de interesse dos políticos. Então ele começa assim: convém observar que o Nordeste não é o total deserto, possui uma grande faixa litorânea e em seus vales e chapadas existem muitas fontes de água potável. O que falta, como já mencionado, é a ação política em relação à distribuição dessa água, seguida de propaganda positiva da região após uma administração séria. Olha aí, defendendo a posição da falta de interesse político. Então, ele explica o primeiro argumento. O segundo argumento, pessoal. Qual que é o segundo argumento? Ele está defendendo aí os eleitores, né, que não pensam para colocar os políticos no poder. É imprescindível insistir no fato de que a má conduta dos políticos e certos cidadãos, sem consciência do próprio voto, só agravam ainda mais o problema que vai além da seca. Percebe-se nitidamente que essa questão não é levada a sério pelas autoridades, e assim como acontece na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a seca é e sempre foi um círculo que não tem fim, terminando sempre onde começa. Então, aqui, ele esclarece o segundo argumento que ele citou no primeiro parágrafo. E o terceiro argumento, um outro fator que adquire importância nessa discussão é a falta de discernimento de muitos eleitores, os quais possuem já arraigadas a cultura de que cada período de eleição os mesmos terão oportunidade de obter dinheiro ou presentes em troca do voto, dessa forma, fomentando uma indústria de pobreza e descaso. E depois que ele explicou todos os argumentos que estão no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo, ele conclui, tá? Logo, ele cita novamente o tema para acabar com o mito de que o sertão é sinônimo de seca. E aí ele dá uma solução. Os políticos devem acreditar no Nordeste, investir em tecnologias que favoreçam a irrigação e armazenamento de águas em açudes e barragens, com o objetivo de uma melhor transposição e distribuição. Já aos indivíduos comuns, cabe a responsabilidade de votar e, sobretudo, não vender nem trocar o voto dos pequenos favores. Então, aqui ele dá uma solução para os argumentos citados. Bom, é uma explicação, né, que eu fiz sobre o texto argumentativo. Eu quero que vocês coloquem em prática se compreenderam isso, tá? Então, vocês vão fazer o que agora? Vocês vão escrever, se vocês entenderam, qual que é o título do texto e qual que é o tema. No terceiro exercício, em quais parágrafos estão desenvolvidos os argumentos? Quais parágrafos ele desenvolve o argumento? Ele explica o argumento. No 4, transcreva um argumento do texto. Correção aí, pessoal, é um argumento, não uma argumento. Pois a professora manda outro slide correto. No 5º, qual é a conclusão do autor? Como que ele, então, soluciona isso? Qual que é a conclusão dele? Então, vocês vão responder, se entenderam a explicação, os exercícios de 1 a 5. E a atividade 3. Eu deixei o tema seca no sertão. Vocês vão elaborar um argumento sobre isso. Vocês vão escrever um argumento que fale sobre a seca. Por que tem a seca no sertão? Tá? Então, vocês vão escrever para a professora um argumento sobre esse tema. Qualquer dúvida, a professora está online no WhatsApp. Um abraço caloroso a todos.